já entrou bastante pessoas. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que entrou, que está nos acompanhando. A Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica criou um projeto esclarecendo dúvidas. No início, muito... porque viu a necessidade que tinha muitas pessoas leigas e pessoas, tanto da área da saúde, com dúvidas sobre temas pontuais sobre a saúde, né? Então, nós criamos esse canal para a gente poder chamar, convidar alguns médicos, alguns especialistas na área, para poder discutir, falar alguns temas a favor. Então, novamente, queria agradecer ao senhor, doutor Gustavo Guimarães, pela presença. O senhor é um dos nossos parceiros. Hoje a sociedade existe graças ao prestígio de tê-lo junto. O tema que nós convidamos não poderia ser diferente, a não ser cirurgia robótica, né? Nós acreditamos que o senhor é um dos grandes pioneiros da cirurgia robótica, um dos grandes incentivadores da capacitação dos profissionais para a cirurgia robótica, e eu estou certa que vai agregar muito a nosso blog. O senhor queria falar alguma coisa antes de começarmos? Jane, agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Antes de começar, eu queria parabenizar a Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica e todos os instrumentadores do Brasil, pessoalmente. Dia 6, agora de maio, foi o dia do instrumentador, né? Uma data importante, um profissional que faz falta quando não está no centro cirúrgico, que quebra essa dado. É um profissional extremamente necessário e que ajuda na segurança do paciente nos processos dentro do campo operatório, né? Então, eu queria instrumentadores do país e aqui dar meu reconhecimento a todos vocês nesse período. Pena que a gente não esteve junto. Essa live não foi 2 dias atrás, onde a gente poderia comemorar, mas para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder dar esse reconhecimento e esse parabéns a vocês. Muito obrigada. Nós iremos comemorar certamente assim, quando passar tudo isso. Será um prazer. Doutor Gustavo, a gente vai falar sobre cirurgia robótica. Antes de eu começar a fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução falando sobre a cirurgia robótica. Fica mais fácil? Gostaria de comunicar a todo mundo que está nos acompanhando que vocês podem fazer pergunta ao vivo. A gente vai estar descrevendo e passando para o doutor Gustavo. As perguntas que não conseguirem serem respondidas agora, depois a gente vai emitir. Vamos fazer uma live e vamos responder o que faltar. Caso encerre o nosso tempo, a gente vai encerrar essa e vai abrir uma nova live para poder continuar, tá bom? Então, por favor, doutor Gustavo. Bom, boa noite a todos os que estão aqui na página, estão chegando, né? É uma honra e um prazer recebê-los aqui na minha casa, nesse momento de pandemia, para falar de um tema, obviamente, apaixonante, a qual me dedico desde 2013 intensivamente. A cirurgia robótica começou efetivamente no mundo, está fazendo 20 anos, né? Foi no ano de 2000, as primeiras cirurgias nos Estados Unidos. No início, muita crítica, muita dúvida sobre os seus benefícios, muitos questionamentos. Como tudo que é novo, tem muitas dúvidas. Como tudo que é novo assusta. Como tudo que vem disruptivo para mudar um modelo de trabalho, há bastante incômodos quanto a isso. Mas o tempo passou e o robô foi se tornando uma ferramenta. Ele não é nada mais do que uma ferramenta cirúrgica que ajuda o cirurgião, que ajuda o paciente no seu dia a dia. No Brasil, essa tecnologia chegou em 2008 e apenas 2 hospitais. Levou um período lento de conseguir se sedimentar e atualmente está em todas as regiões do país, na maioria das capitais. Existem quase 75 plataformas cirúrgicas robóticas em atuação no Brasil hoje, onde o Brasil já faz mais de 10, 12 mil cirurgias robóticas por ano. Infelizmente, neste ano, o número de cirurgias chegou a ir muito bem nos primeiros trimestres, mas com a restrição à circulação, houve uma queda importante dessas cirurgias pelo medo dos pacientes em irem aos hospitais, em fazer o procedimento, e muito desconhecimento. Desconhecimento de quanto que é o risco de fazer uma cirurgia, de não fazer o risco de fazer, e a gente tentou, junto com os pacientes, tentar pesar riscos e benefícios desse atraso. Para vocês terem uma ideia, em abril, as cirurgias robóticas caíram abaixo de 50% da que eram realizadas em relação ao ano passado. E se
com o crescimento que vinha, isso chega até mais de 60% de diminuição. Quase todas, quase 100% delas que foram realizadas neste período foram cirurgias oncológicas. Então, cirurgias que não podiam muito ser postergadas. Mas nesse período, que a gente começou em 2013, a gente entendeu que a cirurgia robótica não era para poucos. A gente entendeu que a cirurgia robótica era para trazer benefício para cirurgiões e pacientes em todo o Brasil. Então, iniciamos, junto com o Instituto, com colegas, expertos no assunto, doutor Renato, doutor Tiago, doutor Ricardo, para me ajudando nesse momento para fazer uma coisa que é das coisas que nos traz mais prazer hoje, que é ensinar. É passar para frente conteúdo, ensinar os cirurgiões, porque a gente se transforma no multiplicador. Cada cirurgião que fica treinado, ele cresce exponencialmente a quantidade de pessoas capazes de fazer esse procedimento no país. Temos muitas perguntas, eu não queria me alongar muito. Sim. Então, vamos... Nós tivemos perguntas que vieram da grande maioria dos estados de São Paulo, né? Nós tivemos do Acre, Sergipe, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Realmente, a cirurgia robótica é um tema que intriga muito os profissionais, né? Sejam eles da área da saúde, seja a população. Então, foi um dos temas que certamente teve mais adesão. Vamos lá começar. Uma pergunta que veio do Acre é, doutor Gustavo, quantas cirurgias o senhor já participou? A gente começa depois de um tempo a perder números, né? Mas o Instituto, eu e os meus colegas juntos, a gente já participou de mais de 4.500 cirurgias robóticas em diversas especialidades. A gente tem um time que consegue treinar cirurgiões tanto na parte urológica, do aparelho digestivo, ginecológicas, cabeça, pescoço, tórax. Então, a gente age em várias frentes. Recentemente, nós publicamos um artigo com mais de 1.088 prostatectomias radicais, pacientes operados, seguidos por mais de 4 anos. Então, além da preocupação numérica especificamente, a gente tem uma preocupação muito forte com resultados, preocupação muito forte com qualidade do procedimento. E é sempre importante que não se preocupe só com o número, mas com a qualidade que você está fazendo e sempre auditando esses resultados. Com isso, a gente pode sempre melhorar. Trocar ideias com outros colegas, fazer conferências e incorporar aquilo que melhora o tempo cirúrgico, melhora a qualidade para o paciente, diminui o risco de infecção, sangramento e melhora, no caso da próstata, as questões funcionais, né? Então, isso é extremamente importante. Tratar o câncer, mas tratar o paciente para trazer para ele o mais rápido possível a sua vida normal. Outra pergunta, São Paulo. A cirurgia robótica é realizada apenas por um software? Na verdade, o robô cirúrgico, esse que está passando um vídeo ao seu lado, na verdade, ele é um instrumento apenas, né? Ele é um aparelho com extrema precisão, onde o cirurgião faz a cirurgia em um console ao lado do paciente. Então, ele utiliza alguns que a gente chama de joystick, umas manoplas, onde todo o movimento da mão do cirurgião é feito pela pinça do robô com extrema precisão. Então, na verdade, o software é apenas uma ferramenta, os softwares de controle disso que estão dentro da máquina, mas eles não fazem absolutamente nada do ponto de vista de técnica cirúrgica. O que ele tem que nos ajuda ele tem um filtro de movimento. Então, se o cirurgião tremer, se o cirurgião fizer um procedimento brusco, tipo tomar um susto ou algo assim, o robô não faz esse movimento, ele entende como algo fora. Então, isso nos ajuda. Além disso, a gente tem algumas outras ferramentas de software onde a gente pode usar fluorescência, onde a gente pode magnificar, modificar a quantidade de luz, mudar o contraste. Então, tem algumas ferramentas de software aplicadas a isso, mas, na verdade, quem opera é o cirurgião. Ok. O que significa ser uma cirurgia minimamente invasiva? A cirurgia minimamente invasiva não é necessariamente somente a robótica. A cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, são consideradas técnicas minimamente invasivas porque evitam grandes cirurgias e elas são feitas através de pequenos portais, pequenos furos onde a gente põe os chamados trocáteres. E através desses trocáteres entram as pinças e a ótica, que vai dar para a gente, no caso do robô, uma visão 3D Full HD, que é a impressão que o cirurgião e quem chega na sala vê é como se você estivesse com a cabeça dentro os olhos, a cabeça dentro do campo operatório. A magnificação, além de aumentar a noção de profundidade, ela é
tão impressionante que nos dá a sensação de que a gente está ali mesmo naquele momento, de até sentir para isso. Com isso, a gente consegue fazer movimentos muito precisos, muito diminutos. Uma pinça, uma tesoura, por exemplo, mais usada em cirurgia, para fazer a dissecção, ela tem 3 a 5 centímetros de ponta, além da mão do cirurgião, que faz o movimento mais brusco, onde tem um ponto de contato, né? Ou tem um ponto de apoio para fazer o corte da tesoura. No caso do robô, a tesoura tem 0,4 milímetros na ponta. Então, os cortes são muito precisos, são pequenos, eles são mais delicados, por isso faz menos lesão tecidual. Por isso, cirurgia minimamente invasiva. O Douglas perguntou, existe alguma desvantagem na cirurgia robótica? No momento, acho que a maior desvantagem da cirurgia robótica ainda é o seu custo, né? Porque traz muitas vantagens em relação à cirurgia convencional, traz outras vantagens em relação à cirurgia laparoscópica, mas a grande desvantagem é o custo. Ainda mais nesse momento em que estamos vendo o mundo em uma crise de saúde que vai junto com uma crise financeira, onde o dólar no nosso meio e o euro está subindo muito. Então, isso pode dificultar, de certa forma, a sustentabilidade dos serviços com o robô. Quando a gente esperava que ele fosse cada vez mais rápido ser incorporado, né, veio essa surpresa e a gente talvez tenha que retardar um pouco o processo agora para andar mais rápido no futuro. Mas talvez desvantagem é mesmo o preço. Qualquer cirurgião pode fazer essa técnica? Como eu disse, qualquer cirurgião pode ser treinado nessa técnica. Então, a gente espera que todos os cirurgiões no Brasil e no mundo estejam habilitados a usar esta ferramenta. Ela nada mais do que uma ferramenta como um laparoscópio, como um afastador ou algo assim, um pouco mais sofisticada, claro, mas isso vai trazer para o cirurgião uma habilidade, uma capacidade de trazer o melhor para os seus pacientes. Mas é óbvio que não é de uma hora para outra, ele precisa fazer uma parte de treinamento. Porque a cirurgia robótica tem algumas particularidades diferentes da cirurgia convencional, diferentes da própria laparoscopia. Na laparoscopia, quem já conhece, o cirurgião faz um movimento quase em espelho. Como tem um ponto de apoio, se ele quiser que a pinça vá para a direita, a mão dele tem que ir para a esquerda. Se ele quiser que vá para baixo, a mão tem que ir para cima. Então, ele leva um tempo até adaptar o seu cérebro a ter esses movimentos que ele não precise pensar. Já o robô, ele representa exatamente o movimento da mão, de uma forma muito intuitiva, o que acabou que a empresa em si trouxe o nome para si mesmo de Intuitive, o que é muito intuitivo. Então, quando o cirurgião consegue entender essas particularidades e passar por todas as fases do treinamento, ele sim vai estar apto para fazer a cirurgia robótica. Existe diferença de robô? Existem, na verdade, no mundo hoje, 3 robôs em atividade, né, da mesma empresa. No Brasil, a gente tem 2 deles, os 2 mais versáteis, digamos assim, que é o XI e o SI. Os 2 têm vantagens e desvantagens, mas pequenas questões, muito mais de posicionamento, de amplitude de movimento dos braços e capacidade de fazer em vários campos, no caso do XI, enquanto o SI é um pouquinho mais limitado. Mas isso não impede que ele faça a mesma cirurgia que o XI faz. E da mesma forma, as pinças e a delicadeza têm a mesma função. Então, não é porque o SI ou XI que você vai ter diferentes resultados em relação ao paciente ou ao tratamento. A cirurgia robótica vai substituir o cirurgião? Como disse, o cirurgião é a peça principal desse procedimento. O cirurgião continua, ele que faz a cirurgia, ele que mexe o robô, e o robô obedece precisamente aos seus atos. Talvez um dia, no futuro, com muitas diferenças, a gente tenha alguns robôs que consigam ser o que a gente chama de autônomos. Robôs autônomos supervisionados, talvez no futuro, 5 décadas ou mais, talvez depende da capacidade, em sonhos futurísticos, seja uma realidade, com inteligência artificial e outras questões. Mas a presença do cirurgião, o conhecimento humano, a capacidade de tomar decisões rápidas, de interagir naquele momento, provavelmente nunca vão ser substituídas. Então, procedimentos talvez muito simples, mas não há nada visível nem esperado para as próximas décadas nesse tipo de substituição.
mas a evolução tecnológica está cada vez mais rápida, né? Então, muitas atividades humanas foram sendo substituídas por máquinas, por robôs. A gente vê isso na indústria automobilística, em algumas outras indústrias, mas esse ponto, o cirurgião ainda vai ser, por muitas e muitas décadas, extremamente necessário e importante. Você acredita que no futuro próximo só haverá cirurgias minimamente invasivas? Difícil dizer, provavelmente não. A gente tem o trauma, a cirurgia do trauma, tumores muito grandes, infelizmente as pessoas demoram para fazer o diagnóstico, dificuldades de acesso. Como eu disse, o robô é uma ferramenta. Tá? Então, quando a gente pensa, quando faz um serviço, quando conserta um carro, quando faz o atendimento a um paciente, a gente tem que ter todas essas ferramentas disponíveis para dar o melhor tratamento para cada caso. O robô vai sim cada vez mais ser mais usado para tratamento, exponencialmente, como aconteceu e está acontecendo em todo o mundo. Porém, não vai substituir todos os métodos em todas as questões, e a gente tem que, como médico, como profissionais da área da saúde, todos estarem habilitados a lidar com todas essas ferramentas em prol do melhor tratamento possível. E não é o cirurgião, quando eu falo, mas é a enfermeira com bloco, é a instrumentadora, é o auxiliar. Todo mundo tem que saber mexer com todas as tecnologias disponíveis. É uma ilusão que a gente vai substituir uma pela outra 100%. Então, não cabe aqui imaginar que a gente pode esquecer o resto e passar para a robótica, que eu só vou fazer a robótica. Isso não é verdade. A robótica, como a laparoscopia, é uma cirurgia minimamente invasiva e muitas vezes terá que ser convertido para a cirurgia aberta. Então, treinar, estudar, estar habilitado e preparado para mexer com todas as tecnologias faz parte do dia a dia dos profissionais da área da saúde. Qual seria o motivo do edema na parte escrotal dos pacientes na cirurgia de próstata? Na verdade, é o gás, né? O gás, ele, como a gente tem o orifício da região inguinal, ou algumas pequenas hérnias, questões desse tipo, o gás passa por ali, é CO2, ele difunde fácil pelos tecidos, mas do mesmo jeito que fica inchado, no final da cirurgia ele desaparece totalmente, é absorvido sem nenhuma consequência. A questão é visual apenas, não traz nenhuma consequência para o paciente, nem para o resultado cirúrgico, né? Então é muito mais uma questão simples ali, física, do que uma questão de alergia ou qualquer outra coisa que o paciente possa ter. Isso é bastante simples. Para quem não conhece, às vezes assusta um pouco. Pacientes, então, que têm hérnia ou têm um escroto um pouco mais flácido, pode ficar maior e isso chamar a atenção no perioperatório. Mas não tem nenhuma consequência para isso, né? Então é muito simples de tratar e de fazer sem preocupação. A Adriana perguntou, quais são as cirurgias que podem ser realizadas por sistema robótico? Virtualmente qualquer cirurgia onde a gente possa fazer minimamente invasiva, a gente consegue fazer por cirurgia robótica. Então, todas as cirurgias praticamente laparoscópicas, algumas cirurgias superficiais, a discussão não é muito o que a gente pode fazer com robô, é mais o que a gente deve fazer com robô. Quanto que uma tecnologia tão sofisticada, cara, difícil, requer um treinamento muito grande, suplanta em custo, efetividade alguns outros procedimentos mais simples. Mas virtualmente a gente pode fazer quase todas, desde que a gente consiga fazer por pequenos furos e pequenos instrumentos. A cirurgia robótica pode ser para pediatria? Sim. Apesar de que os pacientes pediátricos eles são menorzinhos, então depende de algumas vezes equipamentos especiais, cada vez mais está crescendo do mundo a utilização do robô para as cirurgias pediátricas. Então a gente tem aqui, vou citar, peço a delicadeza, a doutora Maria Lúcia, cirurgiã pediátrica, ela já fez mais de 25 cirurgias em crianças de câncer, né? Câncer pediátrico, pacientes muito pequenininhos, de até 10, 15 quilos. Então, a cirurgia pediátrica também está crescendo no mundo todo quanto a isso. Ainda precisa, porque ela é mais rara, e por isso precisa de um treinamento mais longo, né? E um custo, às vezes, inacessível para muitas pessoas. Mas é uma tendência à miniaturização dos robôs, cada vez menores, cada vez vão ser menores os traumas, e as crianças vão se beneficiar e estão se beneficiando em várias situações já no país e no mundo.
Os pacientes que têm cirurgias anteriores, podem ser operados por robô? A questão da cirurgia anterior, principalmente abdominal, é a quantidade de aderências que ela pode causar. Então, quando você teve, por exemplo, no passado, uma cirurgia de úlcera gástrica aberta, mas você vai operar uma próstata, provavelmente você não tem aderências na parte inferior do abdômen. Mas quando você fez essa mesma gastrectomia, você vai operar a vesícula, pode ser que isso tenha alguns empecilhos. Não é uma contraindicação absoluta. O que a gente faz é fazer a primeira incisão, que a gente chama de aberta, faz um pouquinho maior, observa a quantidade de aderência, se for possível ser desfeita, se coloca o robô e continua por via minimamente invasiva. Mas, obviamente, o cirurgião experiente vai saber julgar e tomar cuidado na decisão para isso. Por isso que o robô não substitui o cirurgião. Essa é uma máquina extremamente sofisticada, que consegue nos dar acesso a muitos locais que a gente não conseguia facilmente com a cirurgia aberta, mas que não tem cérebro. O cérebro é o cirurgião, é ele que decide, é ele que opera, é ele que faz, e ele, obviamente, é suportado por toda a equipe, porque ele também não opera sozinho. Precisa do instrumentador em campo, precisa do auxiliar de campo, precisa de um bom anestesista, precisa de um enfermeiro, de um auxiliar que conheça todo o processo, conheça as partes da cirurgia, saiba os equipamentos necessários, porque tudo isso é importante para o tempo e para a segurança do paciente. Qual é o papel do instrumentador na cirurgia robótica? Como em qualquer cirurgia, crucial. Quando a gente vai para uma cirurgia sem um instrumentador, geralmente é um transtorno. A mesa fica desorganizada, a gente não sabe onde estão os materiais, se perde, o tempo cirúrgico aumenta o risco de contaminação, aumenta o risco de efeitos, coisa de sumir peça, de sumir gás, né? Então, porque o cirurgião está envolvido, o auxiliar está ajudando. Então, ter alguém extremamente experiente, bem treinado ao seu lado, faz toda a diferença. Eu não conheço nenhum grande cirurgião de São Paulo, do Brasil, que tenha bons resultados, que não tenha um bom instrumentador junto ao lado dele. Então, é extremamente importante alguém que olha a infecção, que olha a esterilização dos materiais, que se preocupa em estar com tudo arrumado, que se preocupa a ajudar a gente a ter, algumas vezes até nos chama atenção por alguma coisa que passa desapercebido, que ele está mais tranquilo em campo, e passa para a gente a pinça sem a gente pedir, isso ganha tempo. Tempo é dinheiro, diminui complicação, melhora o resultado e aumenta a segurança do paciente. A Renata perguntou, ela vai fazer uma esterectomia total por robótica. Ela queria saber se tem algum risco. Não, a cirurgia robótica ela é tão segura quanto as outras, até um pouco mais. Eu não digo que é mais segura que as outras, mas ela traz algumas vantagens por não ter tremores. O cirurgião tem uma habilidade mais rápida de fazer as suturas, o que o tempo operatório é importante, né? Consegue, pela magnificação, pela ausência de tremores, você consegue ter menos. Mas quando você fez essa mesma gastrectomia, você vai operar a vesícula, pode ser que isso tenha alguns empecilhos. Não é uma contraindicação absoluta. O que a gente faz é fazer a primeira incisão, que a gente chama de aberta, faz um pouquinho maior, observa a quantidade de aderência, se for possível ser desfeita, se coloca o robô e continua por via minimamente invasiva. Mas, obviamente, o cirurgião experiente vai saber julgar e tomar cuidado na decisão para isso. Por isso que o robô não substitui o cirurgião. Essa é uma máquina extremamente sofisticada, que consegue nos dar acesso a muitos locais que a gente não conseguia facilmente com a cirurgia aberta, mas que não tem cérebro. O cérebro é o cirurgião, é ele que decide, é ele que opera, é ele que faz, e ele, obviamente, é suportado por toda a equipe, porque ele também não opera sozinho. Precisa do instrumentador em campo, precisa do auxiliar de campo, precisa de um bom anestesista, precisa de um enfermeiro, de um auxiliar que conheça todo o processo, conheça as partes da cirurgia, saiba os equipamentos necessários, porque tudo isso é importante para o tempo e para a segurança do paciente. Qual é o papel do instrumentador na cirurgia robótica? Como em qualquer cirurgia, crucial. Quando a gente vai para uma cirurgia sem um instrumentador, geralmente é um transtorno.
a mesa fica desorganizada, a gente não sabe onde estão os materiais, se perde, o tempo cirúrgico aumenta o risco de contaminação, aumenta o risco de efeitos, coisa de sumir peça, de sumir gás, né? Então, porque o cirurgião está envolvido, o auxiliar está ajudando. Então, ter alguém extremamente experiente, bem treinado ao seu lado, faz toda a diferença. Eu não conheço nenhum grande cirurgião de São Paulo, do Brasil, que tenha bons resultados, que não tenha um bom instrumentador junto ao lado dele. Então, é extremamente importante alguém que olha a infecção, que olha a esterilização dos materiais, que se preocupa em estar com tudo arrumado, que se preocupa a ajudar a gente a ter, algumas vezes até nos chama atenção por alguma coisa que passa desapercebido, que ele está mais tranquilo em campo, e passa para a gente a pinça sem a gente pedir, isso ganha tempo. Tempo é dinheiro, diminui complicação, melhora o resultado e aumenta a segurança do paciente. A Renata perguntou, ela vai fazer uma esterectomia total por robótica. Ela queria saber se tem algum risco. Não, a cirurgia robótica ela é tão segura quanto as outras, até um pouco mais. Eu não digo que é mais segura que as outras, mas ela traz algumas vantagens por não ter tremores. O cirurgião tem uma habilidade mais rápida de fazer as suturas, o que o tempo operatório é importante, né? Consegue, pela magnificação, pela ausência de tremores, você consegue ter menos sangramento mesmo em relação às outras cirurgias minimamente invasivas, como a laparoscópica. E tudo que traz benefício, tudo que traz ganho, ele vai ser importante. Então, melhora a visualização das estruturas em volta, diminui tremores, diminui sangramento, facilita o tempo, consegue-se fazer uma sutura para fechamento do fundo da vagina com melhor tranquilidade e velocidade. Tudo isso traz mais segurança, menos tempo operatório, menor risco de trombose, embolia e outras questões de infecção. A perguntar se existe cirurgia robótica nos hospitais públicos já. Na verdade, a gente tem alguns hospitais públicos que têm robôs, né? O CEF tem robôs, o Instituto Nacional do Câncer tem um robô, o Hospital do Câncer de Barretos tem um robô, o Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro, tem um robô, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem robô. Mas, obviamente, esses robôs têm uma capacidade de tratamento muito pequena. Boa parte deles estão envolvidos num público específico de estudo e treinamento, né? Então, o acesso não é tão simples, mas existe e não supera, ou não vai, neste momento, ser de forma muito ampla o acesso nesses locais. Tá? Então, ainda no Brasil, ou nas redes públicas, a cirurgia laparoscópica é aberta, é o padrão. Tá. Nesse momento de pandemia, não seria interessante intensificar o uso de cirurgia robótica, considerando que ele tem alguns benefícios, como menor tempo de recuperação e internação? Essa é uma discussão global. Então, estamos discutindo, o mundo inteiro está discutindo, graças à pandemia, algumas vantagens e desvantagens. Existe um risco teórico, né, não provado, ou de susto, de que essas cirurgias minimamente invasivas que usam gás façam dispersões de partículas por conta do gás sobre alta pressão. Na verdade, a evidência é muito pequena de que isso seja diferente, né? E o cuidado perioperatório é que é o mais importante. Os estudos sobre vírus e dispersão nessas dispersões, nesses jatos de gás que saem da barriga, em outros vírus conhecidos até hoje, não se comprovaram de que ele faça infecção, né? Mas alguns estudos mostraram que, no caso do Covid, ele está presente no líquido peritoneal. A gente não sabe se essa carga viral é capaz de fazer essa infecção ou não. Não se sabe se é diferente da cirurgia aberta. A princípio, o que se acredita é que o trauma da cirurgia aberta é muito maior, a exposição a líquido capilar é muito maior, o contato de sangramento, ou seja, o vírus também está no sangue, é muito maior, né? Então, tudo isso aumenta o risco. Mas operar hoje é uma questão de se o paciente tem necessidade de fazer a cirurgia e ele é COVID positivo, a equipe tem que tomar cuidados adicionais. Então, apesar da baixa evidência, a pouca que tem, utiliza-se que a gente deve usar o mínimo possível de energia elétrica para evitar o gás, se possível usar filtros, e vai desde um selo d'água até filtros muito sofisticados que existem no mercado. De novo, todas as sociedades que recomendam não têm um suporte muito grande da literatura para isso, mas, obviamente, um cirurgião contaminado deixa de tratar
dezenas, centenas de pessoas, então a gente toma todo o cuidado na proteção, desde os EPIs a tudo isso. A cirurgia robótica tem uma vantagem, por exemplo, de no campo basicamente fica direto, mexendo com o robô, um único auxiliar normalmente, né? Principalmente numa prostatectomia, numa esterectomia, versus 3 ou 4 que estão diretamente em cima numa laparoscopia ou todos junto numa cirurgia aberta. Então, a discussão que no início se teve muita dúvida da vantagem da minimamente invasiva por risco de contaminação, levou até o grupo inglês a recomendar diminuir as cirurgias laparoscópicas e robótica, hoje está invertendo, já que se mostrou baixo o risco de infecção, o uso de filtros e de materiais, os EPIs, aumentou a segurança, diminui o tempo operatório, ou seja, a exposição ao Covid no centro cirúrgico, diminui o tempo de internação, diminui complicações. Então, hoje, a cirurgia robótica traz vantagem para o paciente no período de Covid, que precisa ser operado, e é uma discussão global. A dificuldade é o custo, principalmente em nosso meio, que ainda limita um pouco. Uma pergunta. Normalmente o cirurgião ele opera no consultório. Existe o risco de contaminação no consultório? Existe uma higienização, alguma coisa diferente que você faça nesse momento? Na verdade, a questão é reforçar a higienização que já se fazia. Ela é eficiente para liberar o console e as manoplas, tanto o visor, que o cirurgião está ali, né, onde ele fala, inclusive, porque tem o microfone, junto com o pessoal da mesa. Mas está claro que o material e os produtos que eram usados, né, higienização corriqueira do robô, eles são suficientemente eficientes para conseguir liquidar o vírus nesses locais. O que se recomenda à própria empresa, representante do Brasil e tudo, é que se reforce essa limpeza, né? Sempre logo após acabar o procedimento, antes de começar um outro, e que a gente tenha isso. Utilizando diretamente um pano ou um produto umedecido junto com essas soluções, não jogar direto, porque pode danificar, né? Mas não há o risco existe como contaminação de qualquer lugar, que não foi limpo e desinfectado. Tá? Então, o risco é muito baixo para isso. Mas se recomenda que os cirurgiões usem o que eles chamam de EPI nível 2, né? Além das máscaras cirúrgicas, utilizar avental e luva, se possível, para correr ainda menos o risco. Talvez é muito mais pelo desconhecimento do que por uma obrigação para isso. O risco é baixo, desde que faça a higienização, mas é importante que tenha isso em mente, né? Você poderia citar para a gente algum motivo para a cirurgia ser convertida? Às vezes você tem um sangramento maior do que você consegue controlar com o robô, você tem tumores que estão invadindo outros tecidos que precisam de ressecções extensas, né? Ou muitas vezes a falta de treinamento e habilidade da equipe para casos mais complexos. Como a gente falou, existe um período que não é pequeno de treinamento. O que se faz hoje para o treinamento, o cirurgião, primeiro ele vai assistir vídeos da empresa, onde ele vai conhecer o equipamento. Pois ele vai ao centro cirúrgico, ele vai receber as orientações direto do equipamento. Ele vai fazer provas online. Pois ele vai a um centro de treinamento da empresa, geralmente faz as primeiras cirurgias no modelo animal, isso é discutível, está sendo revisto todo esse modelo, mas assim ainda é feito. Pois quando ele volta, ele faz a cirurgia com um professor. O nome usado no Brasil é o nome mundial, né, que vem da literatura americana, que é o proctor, o médico mais experiente que garante esse treinamento. O cirurgião que está ali, ele não é um cirurgião sem experiência. É um cirurgião que já faz a sua cirurgia, que já sabe fazer aquilo, ele está aprendendo a mexer num novo instrumento de seu trabalho. Então, o cirurgião mais experiente fica ao lado dele e, obviamente, existem graus diferentes de dificuldades cirúrgicas. Mas o mais seguro é que, se tiver dificuldade, se tiver um sangramento, se tiver algo que está fugindo ao seu controle, não se sentir herói e forçar para avançar. Você não vai fazer bem. Converter não é um pecado. Não converter e levar o risco ao paciente, sim, esse é um pecado. Então, a gente deve ficar atento. A conversão não é um problema, mas a falta dela no momento adequado é um problema. Qual é o tempo máximo para uma cirurgia robótica?
para trazer segurança para o paciente. Não existe isso. A gente recomenda não durar muito por conta do posicionamento que o paciente fica na mesa. Então, obviamente, cirurgias muito grandes, como esofagectomias, que tem 2, 3 tempos, esse tempo vai ser maior, né, e vai ser compensado com questões anestésicas, pressão abdominal, pressão torácica, modificação do decúbito de tempos em tempos, até o procedimento simples, como uma miomectomia, uma ressecção de um ovário, uma apendicite, uma vesícula, uma próstata, que o tempo é menor. Então, de novo, o mais importante não é só o tempo, mas é a qualidade da cirurgia. E, óbvio, se ela está se estendendo demais, é porque ela está difícil. E se ela está difícil, ela não deve ser insistida nesse tipo de problema. Mas, obviamente, cada tipo de cirurgia tem um período aceitável. A recuperação é muito diferente da cirurgia de vídeo? Bastante. A gente tem, em relação à cirurgia aberta, ela é claramente evidente. Em relação à cirurgia por vídeo, depende muito da habilidade do cirurgião laparoscópico e do tipo de cirurgia que está sendo feita para que ela seja mais ou menos evidente. Mas uma cirurgia de vídeo mais complexa, a gente faz força sobre a parede abdominal, que é o ponto de apoio. Então, a cirurgia de vídeo dói menos do que a cirurgia aberta, mas dói mais do que a cirurgia robótica, onde o robô, o braço gira num ponto fixo no espaço e não faz pressão sobre a musculatura do paciente, evita hematomas, diminui dor no portal. Dor é um problema para o pós-operatório, porque você aumenta o uso de opioides, aumentando opioides, pode dar obstrução ou lentificação do intestino, náusea, vômitos, mais tempo de internação. Como você tem uma capacidade de sutura muito mais fácil com o robô, já que a pinça é completamente articulada, você tem um tempo menor e uma precisão maior dessa sutura, né? Com mais delicadeza e tudo. Enquanto que para fazer o mesmo tipo de sutura numa cirurgia laparoscópica, o cirurgião tem uma curva de aprendizado muito maior para isso. Então, em geral, é visível, sim, um pouco a melhora da cirurgia robótica em relação, inclusive, à laparoscópica, com algumas restrições, óbvio, né? Quanto maior a cirurgia, eles ficam mais evidentes, quanto menor, o médico mais treinado, elas ficam menos evidentes. Caso o paciente precise ser reabordado, ele é reabordado pela técnica de robótica? Depende da cirurgia e depende da reabordagem. Se você faz uma prostatectomia, ele tem um sangramento e você precisa abordá-lo, coisa assim é possível fazer com a cirurgia robótica. Quando você tem uma distensão, uma hérnia interna, o paciente está muito distendido por uma cirurgia abdominal qualquer, é difícil passar os aparelhos, ou mesmo contraindica o procedimento minimamente invasivo. Então, depende muito do fato. Mas não é, se não tiver algo que impeça isso, pode sim ser feito novamente por via robótica ou mesmo por via laparoscópica essas abordagens, mas é de caso a caso. Não há um empecilho maior, uma contraindicação que você não possa fazê-lo, exceto no caso desse, onde não tem cavidade, né? Não tem espaço. Na cirurgia robótica, uma especialidade a mais pode operar? Eu posso operar urologia e geral, fazer uma próstata e uma hérnia? Sim. Né? É até comum pacientes que têm câncer de próstata serem um pouco mais idosos e tem mais, além do câncer, tem uma hérnia inguinal e é corrigido geralmente no mesmo tempo, não vai precisar de 2 anestesias. O que fazer mais de um procedimento, fazer equipes conjugadas é possível. Obviamente, é um julgamento muito individual do paciente, do médico e da equipe, porque você pode pôr em risco alguns casos onde cirurgias de cavidade, ou cirurgia de alça, onde você tem exposição de líquido entérico, fazer junto com uma cirurgia limpa. Então, é muito mais a discussão do tipo de cirurgias e essa associação entre elas do que simplesmente a possibilidade de fazer mais de uma no mesmo período. A cirurgia robótica faz parte da graduação dos médicos? A cirurgia robótica é jovem no Brasil. A maioria das instituições que têm robô, elas são privadas. Não estão ligados, geralmente, a universidades, o que é uma pena. A academia, a universidade, ela tem um papel crucial na disseminação dessa técnica. Hoje, no Brasil, houve uma certa inversão no início,
onde os hospitais privados passaram a ser o centro treinador, né, onde a gente está voltado à assistência e não especificamente ao ensino. Algumas instituições mistas começaram a treinar os seus principais médicos, depois alguns começaram com programas de fellow e residentes, mas isso é muito incipiente. A Santa Casa de São Paulo, há mais de 5 anos atrás, iniciou um programa que a gente chamou de NUFAR, onde começou a treinar médicos da própria Santa Casa, dando acesso ao estudante da graduação numa liga de minimamente invasiva e robótica. Então, começou a chamar a atenção para isso. Né? Acho que foi, se não me engano, uma das pioneiras ou a pioneira com esse processo, e foi muito interessante, chamando a atenção dos outros serviços, das outras universidades. E está crescendo o interesse. Eu acredito que a maioria das pessoas deveria voltar os olhos para isso, os cirurgiões, aqueles que já têm muita experiência, habilidade, dedicar um pouquinho do seu tempo a treinar, a ajudar, tanto na graduação como na residência médica, porque isso é um bem para o país. Quando o residente, quando o médico, quando o estudante aprende na prática da sua residência, ele fica seguro para atuar quando sai dali e levar para outro local aquilo a que foi aprendido. É com o professor, é com o mestre, é com o professor da faculdade, o mestre que está ali, que tem aquele dom de ensinar, que vai passar para ele como lidar com as dificuldades, como lidar com os problemas do dia a dia. Não simplesmente apenas mostrando como se faz, mas a lógica de como se faz. A fisiopatologia, por que se faz. Por que aquilo deve ser feito. A academia tem um papel extremamente importante. Vejo que começa no Brasil pequenas células e pequenos focos disso e deve crescer muito rápido. E o menino que está lá começando, eu gosto de chamar de menino, já tem um pouco mais de idade, viu, Eliane? Eles são muito bons de joystick, né? E o treinamento é feito em simuladores virtuais, simuladores de realidade virtual, alguns simulam até tipos de cirurgia. Você simula uma prostatese, você simula uma lobectomia, você simula uma retismoidectomia. No início, para eles é lúdico, é fazer como se fosse um bom videogame. Eles pegam muito rápido, eles têm uma habilidade muito grande, eles estão acostumados com aqueles controles com 10 botões, a gente fica olhando para eles já não fazem isso. Então, acho que é uma nova geração criada no momento digital e essa tecnologia tem tudo a ver com eles. Talvez até seja uma forma de resgatar o interesse do estudante para a cirurgia, que muitas vezes hoje está voltado para outras especialidades mais simples, mais fáceis, ou com retornos mais rápidos. Né? Então, acho que a gente tem um futuro muito bom e as universidades têm um papel crucial e central no treinamento. Tá, só para encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Existe alguma sociedade de referência à cirurgia robótica, igual tem SBU, que é de urologia, alguma sociedade específica da cirurgia robótica que o paciente pode ir lá confirmar se esse médico está qualificado, se está validado para poder fazer a cirurgia? A cirurgia robótica, como eu te falei, na verdade o robô é um instrumento do cirurgião. E a técnica minimamente invasiva, seja ela laparoscópica ou robótica, ela é em uma especialidade ou 2 especialidades. Então, as sociedades de especialidades têm essa capacidade de controlar e de treinar e de supervisionar os seus pacientes. Existem algumas sociedades no mundo que se juntou grupos de pessoas de diversas sociedades. A gente tem a Sobracil no Brasil, tem a Sociedade Internacional de Robótica, mas elas não registram, não concentram todos os cirurgiões robóticos nas suas especialidades. Tá? Se você quiser até ter um acesso, existe o próprio site da empresa que lista cirurgiões de todo o planeta, onde você tiver, você pode achar. Mas o local certo, talvez o melhor local para você encontrar isso, é a sociedade de especialidade daquele problema que você está tratando. Como você citou, você está com câncer na próstata, não sabe onde recorrer, não tem uma indicação, procure a Sociedade Brasileira de Urologia. Lá eles vão te dar alguma sugestão e pessoas próximas a você, né, para fazer isso. Ou conselhos regionais da sua cidade, ou algum médico conhecido. Você está com um problema no útero, você pode ir para a Sociedade de Ginecologia. Você está com um problema no aparelho digestivo, você pode procurar o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, porque são muitas especialidades, cada vez mais as sociedades médicas e a medicina em si,
cresce exponencialmente o conteúdo de conhecimento que você tem relacionado a ela, e as pessoas acabam tendo a necessidade, muitas vezes, de centralizar a sua especialidade, muitas vezes se especializar dentro daquela área. Né? Muitas vezes no próximo, como a SBU, com a Sociedade Brasileira de Urologia, nós temos a área da andrologia, temos a litíase, tem a oncologia, né? Tem um grupo específico voltado ao treinamento e capacitação da cirurgia robótica, minimamente invasiva, laparoscópica. Então, existem hoje pessoas envolvidas não só na avaliação, treinamento, disseminação, criação de conteúdo e capacitação dos médicos e até supervisionamento deles todos. Então, as sociedades de especialidades são, sim, o local certo para procurar aquela especialidade, né? Mas, obviamente, existem médicos que se juntam em uma especialidade para falar de suas diferentes experiências, como no caso da Sobracil, do cirurgião do aparelho digestivo, com experiência com urologista, com ginecologista. Essa troca entre especialidades também é importante. Então, mas hoje são as sociedades de especialidades o melhor local para encontrar o especialista. A cirurgia robótica só pode ser feita no abdômen? Não, a gente faz cirurgia robótica na boca, na cirurgia de cabeça e pescoço, faz cirurgia através da pele, faz cirurgia através da boca, faz cirurgia de mandíbula, cirurgia de base de língua, até tireoidectomia feita hoje com a utilização do robô, cirurgias torácicas, lobectomias, tumores de mediastino, as cirurgias laparoscópicas no abdômen, o local onde talvez o espaço seja maior e a gente consiga fazer praticamente todas as cirurgias possíveis lá dentro, e mesmo cirurgias superficiais. Hoje, os pacientes com melanoma ou tumores de pênis podem fazer a linfadenectomia inguinoilíaca por via minimamente invasiva, laparoscópica e robótica, diminuindo a necessidade daquelas grandes excisões, que aí tem infecção, abertura de pele, sangramento, acúmulo de líquidos, né? Então, a cirurgia minimamente invasiva hoje não tem limites em relação a isso. A questão sempre é custo-benefício, se é melhor ou não em relação à cirurgia padrão daquele momento, se você tem o recurso na sua região, se você tem um médico treinado neste recurso na sua região, e ter só o médico treinado no recurso na sua região, talvez não seja só o suficiente, porque ele precisa ter uma equipe treinada muito boa ao lado dele para prestar aquele serviço. Então, no futuro próximo, a gente vai ter espalhado por todo o Brasil, eu rezo para isso, tenho trabalhado muito para que isso aconteça no menor tempo possível, mas ainda tem essas dificuldades, tá? Mas a cirurgia robótica pode ser feita praticamente em qualquer lugar. Agora, a última pergunta. Olha o que você vai responder, hein? A pergunta foi: o senhor acha que o cirurgião é o profissional mais competente para ensinar a instrumentadora da cirurgia robótica? Você já me ouviu falar algumas vezes que eu digo uma coisa. Uma vez até a gente estava um procedimento e o cirurgião não chamou um instrumentador, ele esqueceu. Na hora foi uma correria para achar alguém que pudesse fazer a cirurgia. E o que eu digo sempre é assim: o cirurgião tem que ter um primeiro auxiliar muito bem treinado para substituí-lo se ele tiver algum problema no meio da cirurgia, passar mal. O primeiro auxiliar, então, tem que ser capaz de substituir o cirurgião. O segundo auxiliar tem que ser capaz de substituir, então, o primeiro auxiliar, caso o cirurgião passe mal. E eu entendo que quem deve substituir o instrumentador, caso ele não esteja, é o cirurgião. Eu já lhe disse para você, porque quem vai fazer uma cirurgia e não tem um instrumentador, não se preparou com isso, não está preparado o suficiente, talvez ele precise voltar novamente para ali. A melhor pessoa para ensinar o procedimento é aquele que tem experiência com o procedimento. Tá? Então, o cirurgião está voltado, está preocupado, está planejando a técnica, está planejando a tática, está procurando fazer as coisas dele, e ele não está envolvido em planejar a cirurgia, em planejar os materiais. Na verdade, ele não quer nem saber muitas vezes, ele já está acostumado com o seu instrumentador, então ele já espera o fio, ele simplesmente passa a mão. Perdeu-se um pouco aquelas coisas, daquelas próprias que no passado poucos cirurgiões falavam muito, né? Você fazia assim, você sabia que você queria o Kelly, fazia assim na cirurgia, afastador, né, gás, compressas. Então, os símbolos perderam-se. Hoje as pessoas não sabem. Eu tenho certeza que os instrumentadores aprendem isso até hoje, devem ficar frustrados que os cirurgiões não fazem. Né? Mas eu acho que existe conhecimento suficiente
adquirido por pessoas muito mais aptas do que nós, cirurgiões, para ensinar as principais pinças e tudo. A gente até aprende com o tempo um monte de hábitos. Então, a gente chama umas pinças com um nome que não existe, ou coisas da região, né? As pessoas têm que aprender. Então, eu acho que o profissional ideal para ensinar o instrumentador é um instrumentador treinado. Como eu acho que o profissional ideal para treinar o enfermeiro em sala é um enfermeiro treinado. Temos hoje, em relação à cirurgia robótica, um grupo extremamente dedicado da Sociedade Brasileira de Enfermagem, a SOBEC, né, de enfermagem de centro cirúrgico. São pessoas muito dedicadas, muito envolvidas. Eu tenho orgulho de poder ajudá-las em bastantes projetos. Né? A SOBEC desempenha um papel maravilhoso, então não faz sentido, eu não tenho a capacidade de ensinar o instrumentador, como eu não tenho a capacidade de ensinar essas meninas, mas a gente tem capacidade juntos de trocar experiência, de melhorar em todos os aspectos. Triste do médico que não ouve o seu auxiliar, o seu instrumentador e a sua enfermeira, né? Porque é ali que está o maior prazer e talvez a maior preciosidade do centro cirúrgico, é a interação de especialidades e de pessoas com um único foco: fazer o melhor ao paciente, segurança do processo, para que todas as pessoas voltem para suas casas, para suas famílias, da melhor forma possível. Então, o cirurgião é simplesmente, talvez, o coordenador, alguém que ajuda ali, mas ele, de forma alguma, é o ser mais importante naquele momento. O importante ali é a equipe. Né? É todos juntos pensando numa única coisa: fazer o bem àquele paciente que não tem, talvez, ato maior de doação de uma pessoa ir a um centro cirúrgico, aceitar fazer uma anestesia, perder qualquer controle do mundo e sobre si. Isso é um critério, isso é talvez um dos maiores demonstração de confiança que alguém pode dar para outro. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu corpo para que você me cure. Eu sei que você não faz sozinho, você faz com todos esses profissionais, um anestesista dedicado, instrumentador. Isto é um ato de confiança sem igual. Se todos pensassem desta forma, quando entram no centro cirúrgico, ali está um pai de família, ali está um filho, ali está um irmão. Né? Então, acho que a gente cada dia mais iria crescer como sociedade, como a correria do dia a dia, às vezes, atrapalha um pouco, mas a gente nunca pode esquecer disso. Não sei se respondi a sua pergunta com certeza, como você esperava, mas desculpa me muito alongar, melhor. mas acho que é importante. Não. Eu acredito certamente que a integração entre os profissionais é que faz a diferença no final, né? Não existe sucesso na cirurgia onde se acredita que só o cirurgião atuou ou só a enfermagem atuou. Eu acho que eu costumo dizer que a sociedade foi criada com um símbolo de triângulo, né? Nós colocamos que cada momento crucial alguém é responsável e tem uma responsabilidade. Nós, como instrumentadores, em prever e prover as ações do cirurgião, a enfermagem dá uma excelência com competência ao atendimento, porque sem assistência pós-cirúrgica não existe sucesso na cirurgia. O cirurgião com a técnica e capacitação de indicar e fazer o procedimento. Né? Isso nós estamos falando só dentro de uma sala cirúrgica, é muito maior do que tudo isso. Eu acredito que cada vez mais a gente tem que se conscientizar disso, cada vez mais a gente tem que se unificar. Nós não somos concorrentes, né? Nós praticamos uma ação em prol da assistência do paciente. Isso que a gente tem que relevar. E certamente momentos como esses vão seguir, né? Eu acho que o Covid veio para poder unificar a gente e para que a gente consiga entender que nós não somos aptos a tudo e conhecimento total. Nós estamos sempre a poder aprender com pessoas como o senhor e com as outras pessoas. Eu agradeço de todo o meu coração pelo ser lisonjeado de tê-lo na minha live. Certamente foi uma das lives mais vistas e certamente todo mundo vai acabar assistindo mais a gente, integrando por conta disso. Eu espero que a sociedade, apesar de 5 anos, possa estar fazendo seu papel efetivo, ajudando na assistência dos pacientes e, como já dito, pode contar comigo quando precisar. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero ter colaborado e ajudado as pessoas. Né? Estamos à disposição. Se tiver depois perguntas, encaminhe. A gente grava pequenos vídeos ou mando por escrito. Responderei a todas que chegarem com o maior carinho, para vocês todas se cuidem. Cuidem dos seus. Nós estamos num momento
de muita desinformação, de muito medo, de muito... As pessoas estão angustiadas, a gente não sabe como vai ser o dia da manhã, a gente sabe que ficar em casa, que diminuir os contatos, lavem as mãos, se protejam, protejam os seus, isso vai passar, e em breve nós vamos todos poder estar juntos novamente. Obrigado, boa noite. Obrigado a todo mundo que entrou. A nossa live vai ficar gravada. Em seguida, a gente vai fazer uma edição e depois eu vou passar para o senhor colocar na sua página e vai estar na nossa. Queria agradecer a todo mundo.